Agradecendo aqui ao Euripides o gentil convite de estarmos aqui hoje, compartilhando esse ambiente fraterno de alimento espiritual. Quando o Euripides fez essa proposta do tema transtornos mentais e a busca pela espiritualização do ser, a minha ideia era trazer artigos científicos, mostrando ali o efeito da espiritualidade, da oração, da meditação, da fé, no cérebro, ali o giro cingulado anterior, os marcadores inflamatórios, como é que isso interfere, fazer uma coisa um pouquinho mais científica. Mas eu pensei, puxa, falar disso para os espíritos é chover no molhado. Nós sabemos de tudo isso, não sabemos? Que a fé funciona, que a oração traz consolo, renova nossas forças. E aí eu pensei, vou mudar a abordagem. Em vez de falar sobre o ponto de vista pessoal, individual, eu pensei em trazer uma abordagem mais coletiva. Porque os transtornos mentais, na atualidade, ele assusta um pouquinho, né? A gente estava conversando, né, Marcos, no caminho ali, a quantidade de crianças com ideação suicida. Vivemos a era da ansiedade e da depressão. E eu queria trazer com vocês uma reflexão sobre o momento histórico que nós estamos vivendo. E tentar entender um pouquinho o que está acontecendo na atualidade. Por que tantos transtornos mentais nós estamos vivendo hoje em dia? Porque embora todo o conforto, todo o avanço da tecnologia, da medicina, as doenças mentais estão aumentando. O que está acontecendo conosco, pessoal? Então, se nós pegarmos os historiadores e sociólogos que fazem um estudo da evolução da civilização humana, alguns estudiosos mostraram que nesses poucos anos da história da humanidade, houve alterações enormes no campo da sociologia, da cultura, da ciência, de uma forma muito profunda e muito rápida. Não é verdade? O que é o celular, pessoal? Antigamente nem se pensava em celular. Se a gente voltasse só 500 anos atrás, em 1500, na época da descoberta do Brasil, e mostrasse um celular para o índio, né? Ou lá para o europeu, e nos queimar na fogueira. Isso é bruxaria. Mas aí, hoje em dia, o celular é uma coisa que todos nós temos. Mudou o mercado de trabalho, houve recessões econômicas, mudou uma rede de comunicação, apoio à educação da criança, mudou também a cultura familiar. Então, do ponto de vista social, nós estamos vivendo o que nós chamamos de sociedade pós-moderna, que numa linguagem econômica também é chamada de sociedade pós-industrial. E que essa sociedade começa a aparecer de uma maneira simbólica com o lançamento da bomba de Hiroshima. Ali marca mais ou menos o surgimento da sociedade pós-moderna, e que é caracterizada por alguns sintomas, algumas identidades, que é o vazio existencial, o niilismo, o individualismo, a valorização extrema da imagem sobre a realidade, ou seja, a época do hiperreal. Nesse sentido, a imagem sempre é melhor, mais viva e importante que o real. Para Joana de Ângeles, chegamos a esse ponto de delicada situação por causa do materialismo utilitarista, que objetiva possuir, dominar e gozar por algum momento. Esta é a meta que o homem se atira desarvorado. Então, o que aconteceu? Com a Segunda Guerra Mundial, houve várias mudanças importantes. Com a chegada da Segunda Guerra, os homens foram para o campo de batalha, para a guerra. E as indústrias bélicas precisavam produzir.
E aí a mulher foi chamada ao mercado de trabalho. A mulher saiu do lar. E todo esse avanço da tecnologia, com a própria guerra, gerou um avanço enorme no campo das melhorias. O carro, surgiu o carro melhores, chegou a geladeira, chegou a televisão, na década de 60, foram surgindo coisas novas, e começou a se ter uma ideia de que ser feliz é aquele que tinha as melhores coisas em casa. Começou a surgir, então, o capitalismo, tomado da razão, e a modernidade passou, então, a trazer um sentimento de necessidade de buscar o ter, o consumismo, como uma forma de felicidade. Isso implicou numa fragilidade das redes de relações, falta de compromisso real, permitindo uma invasão da racionalidade instrumental. A gente foi perdendo as nossas referências, tá? Vamos passar aqui. E isso gerou o que nós chamamos de princípio esvaziador. O sujeito vai perdendo os referenciais da realidade, perdendo a própria substância de si mesmo. É o que os filósofos vão chamar de desreferencialização do real e dessubstancialização do sujeito. É porque tudo aquilo que nós acreditávamos como verdades da modernidade foram substituídos por outros valores. Nós tínhamos na vida moderna a ideia de que aquela ideia da Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade, ia orientar o destino da sociedade moderna. Só que não aconteceu isso. Tudo aquilo que movia a sociedade moderna, que era a família, a religião, a comunidade, a palavra de honra, fio de bigode que havia antigamente, se perdeu. Tudo que se construiu de valores da modernidade foi colocado fora. E não se construiu outros valores que tivessem condições de dar uma sustentação a essa nova sociedade. E isso implicou numa série de situações. O materialismo, como nós já falamos aqui, né? O hedonismo, que é o prazer pelo prazer, viver a vida o máximo possível como sendo uma referência de felicidade. O permissivismo gerado pela falta de regras. Hoje as pessoas estão sem vergonhas, né? Porque a vergonha, pessoal, é a noção do outro. Tá? Eu não vou cantar para vocês aqui que nem o Pedro, porque eu não quero ferir o ouvido de vocês, eu tenho vergonha. Eu vou cantar sozinho lá no banheiro. Porque a vergonha é um respeito por vocês. Mas hoje há uma permissividade, as pessoas fazem sexo na rua, urinam na calçada. Hoje tem programas mostrando a vida das pessoas. Tudo é muito permissivo, se perdeu a noção do outro. Tá? Há um relativismo exagerado, tudo é muito subjetivo. Então não existe uma verdade absoluta como havia antigamente. Existe a minha verdade. Eu parto a visão de verdade de uma visão subjetiva. Aquilo que eu acredito é a verdade. Isso gera o quê? Uma polarização. Uma dificuldade de eu ouvir e aceitar que o outro pode estar com a verdade. A gente vê essa polarização na política, nas brigas de futebol. Eu não quero refletir. Eu quero impor meu pensamento. Os sociólogos e filósofos vão dizer que há muita informação na pós-modernidade, mas pouco reflexão. Há muito conhecimento, mas sem profundidade. Então as pessoas ouvem, repetem, mas não pensam. E há um excesso de consumismo representado como uma forma de liberdade. E o niilismo, que é a descrença, a falta de fé em Deus, tá? Bauman, que é um sociólogo polonês,
ele prefere chamar a pós-modernidade de modernidade líquida, em que ele vai dizer que hoje em dia nós temos dificuldades de ficar parado, de ficar conosco mesmos. Hoje há uma aceleração, uma ansiedade. As pessoas não conseguem. Tem pessoa que vai chegar em casa, em vez de descansar, eu tenho que fazer alguma coisa de útil. Ela não consegue parar. Há uma aceleração do pensamento, em que a pessoa busca alguma coisa e nunca está satisfeito. Há um adiamento da satisfação, mas por causa da impossibilidade de atingir a satisfação. O que está em declínio é a certeza que os ideais modernos, que nos guiariam até uma sociedade boa, justa, igualitária, fraterna, se perdeu, como falei para vocês, né? E o resultado disso são comportamentos onde não existe a reflexão dos efeitos, onde as consequências não importam, onde os atos são desprovidos de implicações maiores, um universo onde o outro é negado e a responsabilidade deixa de ser uma necessidade. Então não me responsabilizo por nada. Não interessa o outro. Eu quero é ser feliz. Há hoje em dia um individualismo acima da preocupação coletiva. Tá? Então hoje se vive um presente sem grandes perspectivas, à espera de um futuro vazio, sem qualquer valorização de tudo, o que se constitui através do passado. Essa volatilidade se reflete, inclusive, nos relacionamentos humanos, transformados, conforme Bauman, em afetividades líquidas, flexíveis e inseguras. Então, Bauman vai dizer que hoje a sociedade pós-moderna chama de modernidade líquida, porque tudo está derretido. As relações estão derretidas. Né? Não existe solidez. Se perdeu os valores, não se construiu nada. Então, Bauman chama de modernidade líquida. Tudo é volátil, nada tem consistência. Até as relações não têm consistência. Hoje eu fiquei, amanhã eu não fiquei. Não é assim? Não existe profundidade. As coisas foram feitas para não durar. É tudo muito superficial. Hoje, os jovens fazem competição de beijo. Quantos vão beijar mais na noite, né? A pessoa nem conhece o outro e já está ali. Então, tudo é muito volátil, muito superficial nessa sociedade pós-moderna. Vocês estão conseguindo identificar isso, pessoal, que a gente está falando aqui? Então, o termo liquefação é uma metáfora para exprimir o dinamismo do processo de transição para a pós-modernidade, que tem como característica o derretimento da tradição, tais como as lealdades tradicionais, os direitos costumeiros e as obrigações. Então, eu não me responsabilizo por nada. Para mim, o que importa é eu. É eu ser feliz. Não interessa a ecologia, não interessa o outro, não interessa o mundo. Interessa a minha felicidade. Então, o que está acontecendo é uma progressiva passagem de uma sociedade disciplinar, conhecida como moderna, para uma sociedade de controle. Porque essa imagem de liberdade que nos é vendida, na verdade, é um controle do consumismo. Ser livre hoje em dia é quem pode comprar qualquer coisa. A liberdade foi deslocada para a ideia de consumismo. É livre quem consegue fazer o que quer. Só que isso não é uma liberdade. Isso é um aprisionamento. A mídia nos aprisiona num desejo, numa necessidade de ter. Então, hoje eu tenho o melhor computador, tenho o melhor celular. Amanhã já vem um outro celular, mais moderno. Aí eu preciso comprar. Hoje, os nossos deuses não estão mais nas casas espíritas e nem nas nossas igrejas. Antigamente, bem antigamente, o que acontecia? As famílias tradicionais, no domingo. O pessoal tomava banho, botava a melhor roupa e ia para a missa. Não era isso? Hoje em dia, nós vamos para os shoppings. Porque lá estão os nossos deuses. As vitrines maravilhosas, né? Enchendo os nossos olhos.
aquela ideia de consumismo, né? De um mundo de consumo, de diversão. Então, essa é hoje em dia que nos passam de liberdade. Então, parece que é uma liberdade. Então, o mal-estar pós-moderno, ele é visível e trivial, expressado na linguagem do cotidiano do trabalho compulsivo, muitas vezes vendido como se fosse lazer ou ócio criativo, que gera estresse, perversão, depressão, obesidade e tédio. A única responsabilidade refere-se à responsabilidade de uma suposta emancipação. A tarefa da conquista da liberdade e da felicidade foi deslocada da sociedade para o indivíduo, ou seja, ela foi privatizada, desregulamentada. E nessa consciência aí, né, nessa consequência desse processo, se criou então desejos artificiais de bens de consumo, né, de necessidades que não há necessidade, mas nos vende como necessidade. Porque a mídia acaba nos controlando. Então eu vou ver lá hoje, claro, hoje é proibida propaganda de cigarro, né, pela lei brasileira, porque afeta as jovens e as crianças. Mas antigamente, quando tinha aquela propaganda do Marlboro lá, né, então estava o cara com um cigarro, num iate maravilhoso, uma mulher deslumbrante, numa ilha paradisíaca. Eu não tenho iate, não tenho a mulher maravilhosa, muito menos a ilha. O que me sobra? Um cigarro. A ideia de consumo. Então, a ideia de que tu tendo o sucesso era a pessoa que fuma, a ideia de associação da imagem como uma necessidade, vendida como sendo uma coisa boa. Né? Então, essas necessidades foram vendidas para nós na sociedade pós-moderna. Para ser feliz, tu tem que ter o último. Isso nos nossos jovens, tu tem que ter o melhor tênis, o tênis na moda, tu tem que ter o melhor celular. Não é isso, pessoal. Não é o cigarro, mas é outras coisas hoje em dia. E nada é suficiente. A gente nunca vai atingir, porque vai surgir coisas novas e necessidade de consumo cada vez maior. É uma engrenagem que não para. Então, o resultado é que a liberdade nossa foi deslocada para a cultura do consumo, gerando um individualismo que foi focado no consumo. Ser consumista é o estilo de vida nos tempos líquidos. Solidariedade e ideia de comunidade se perdem e o conceito que permeia os tempos líquidos é o da insegurança existencial, num tempo de indefinições e de incertezas. Como nós perdemos os valores, né? Também foi gerando sentimento de incerteza, de insegurança na sociedade. Esse Henrique Rojas, que é um autor espanhol, num livro, O Homem Light, ele compara o homem à metáfora dos produtos light, produtos sem gosto, né? Uma coisa sem substância. Ele vai falar que o homem não tem profundidade hoje em dia, ele é transitório. O homem moderno é frágil, vazio, evasivo, contraditório, pragmático, consumista e descompromissado. Busca o prazer e o bem-estar a qualquer custo, além do dinheiro. Para ele, tudo é descartável, inclusive as pessoas. Passa por cima de tudo e de todos para buscar a fama, o sucesso, o triunfo. Vive unicamente para si, para o seu prazer, sem restrições. No entanto, esse homem moderno, conforme Rojas, não está feliz. Embora engolfado no bem-estar, nos prazeres, ele está esvaziado da autêntica alegria. Então, embora toda essa imagem, essa ideia de felicidade que nos é vendida, o que está acontecendo? Nós estamos cada vez mais infelizes, mais deprimidos, mais ansiosos. E os medos de hoje já não são mais os mesmos, são mais agressivos e profundos. Se outrora a velhice figurava como uma condição normal, a gente aceitava, né? Vamos ser velhos, vamos morrer um dia, uma condição normal do ser humano. Na pós-modernidade, essa condição parece um defeito. Se por um lado a medicina moderna, a cura de certas doenças e os cuidados com o corpo geraram a possibilidade de uma vida mais longa, produtiva,
por outro lado, geraram também uma não aceitação das limitações do próprio corpo e das suas características naturais. O medo de não ser aceito parece gerar uma quase necessidade de entregar-se a padrões corporais pré-estabelecidos, especialmente as pessoas mais jovens. Então, nos vende um padrão de beleza, tudo é necessidade vendido para nós, e nós temos que correr atrás. Você lembra daquela história da fonte da juventude que tinha antigamente? Que a gente descobriu uma fonte lá, tinha aquelas histórias na televisão, descobriu aquela fonte, bebia ou mergulhava naquela água, meu Deus do céu, ficava eternamente jovem, Pois esse mito do elixir da longa vida, da fonte da juventude, ela continua ainda no nosso inconsciente. Só que é a prática, é as vitaminas, é sempre estar ali, correndo, fazendo ginástica. Então, vem de outra forma. E a gente tem que se obrigar a cumprir certos estereótipos para ser aceito, para ser acolhido nessa sociedade aí. Então, a sociedade pós-moderna irá favorecer o que nós chamamos de hedonismo, socializada pela mídia, de certa forma respondida pela própria sociedade como sintoma, sociedade do espetáculo. Sociedade ocidental pós-moderna, a visibilidade de cenas tende a ser obscena, quando exclui a dimensão da subjetividade, da privacidade das pessoas. Ou seja, anula-se a dimensão do privado, tornando tudo público, do cotidiano dos ansiosos por fama, dos ex-anônimos, do programa televisivo Big Brother, das revistas caras e também dos miseráveis, igualmente noticiados e fotografados, decorrente de algum fato jornalístico. Então, aquela pessoa que está passando ali e vê o jornalista filmando, ele vai lá e... aquela fama de 1 minuto. As pessoas querem ser reconhecidas, uma necessidade de ser vista pela nossa carência, pela nossa dificuldade. A gente quer ser aceito. Então a gente começa a viver em função de imagem, daí a gente põe lá aquela foto do celular do restaurante e dá um sorriso maravilhoso, com o coração muitas vezes dolorido. Então tudo é imagem, tudo é aparência, pessoal. Então é uma sociedade de espetáculo. Estão percebendo? Nossa sociedade é regida pela ânsia do espetáculo. Existe a ânsia de prazer a qualquer preço. Todos se sentem na obrigação de se divertir, de curtir a vida adoidado, de trabalhar muito para ter dinheiro, de ter prestígio social, não importando os limites de si próprio e dos outros. Não é sem motivo que os lugares de trabalho em que a competição é mais acirrada, onde não existem limites definidos entre o trabalho, o estudo e o lazer, encontramos pessoas queixosas, infelizes, frequentemente visitando os médicos e hospitais. Se a modernidade prometia a felicidade, através do progresso da ciência ou de uma revolução, a pós-modernidade promete um nada que pretende ser o solo para tudo, Então, nós vivemos hoje o que nós chamamos de hiperreal. O que é o hiperreal? O hiperreal é que a Joana Dentes vai trazer nas obras da série psicológica, é um misto de fascínio e vazio. Porque se as coisas que eles vendem para nós nos fascina, quando chega para a realidade, o que a realidade é? É a dura. Então nos vende lá, na televisão, coisas maravilhosas, um programa de TV, lá um Big Brother, as pessoas lá competindo. Então tudo é um espetáculo. Vende a vida como sendo prazerosa, que tudo é bom, que consumismo é bom. Mas se a gente vai para a realidade, isso não é assim. A gente tem problema, tem conta para pagar, tem família difícil, tem filhos com doença. Então nos vende uma imagem que é um misto de fascínio. A gente fica fascinado com essa imagem. Mas, ao mesmo tempo, de vazio, porque aquilo não preenche as nossas necessidades. Então é um misto de prazer, de fascínio, mas de insatisfação, de frustração frente à realidade. Então hoje é difícil a gente ficar
perante a realidade. Assumir a realidade como ela é. As pessoas tendem a fugir da realidade. Todos nós fugimos um pouquinho da realidade, através de alguma fantasia. A mulher mal casada vai sonhar lá com um ator de cinema, vai ter as fantasias dela, né? Todos nós temos as nossas fantasias, como uma maneira de suportar, muitas vezes, uma realidade dura. Mas quando essa fantasia, essa imagem se torna mais importante do que a realidade, a gente não consegue ficar diante da realidade e suportar ela, dar conta da vida como ela é. E é uma tendência a gente fugir dessa realidade. E aí, a dependência química, uma maneira também de fuga. Então, eu não quero viver a realidade, eu vou fugir usando drogas, né? Usando substâncias que me tiram daquela realidade, né? Fazer um parênteses aqui rapidinho, não sei como é que está o tempo ali, mas assim, nós vivemos hoje o que a gente chamamos de uma sociedade narcisista, tá? Então, se a gente pegar o mito de Narciso, existem várias interpretações, né? Várias versões. Vou trazer aqui uma versão para vocês do mito de Narciso, que é, na mitologia grega, aquele ser lindo e maravilhoso. Narciso era o cara tão lindo, mas tão lindo que até os deuses tinham inveja dele. O pessoal batia o olho nele, puxa, se apaixonava, né? Narciso era o cara. Só que o Narciso, ele era nariz empinado. Ele se achava o cara, né? Por exemplo, a beleza dele. Então ele não conseguia se relacionar com ninguém. Ninguém prestava para ele. Ninguém estava no top 10 dele. E teve uma ninfa chamada Eco que se apaixonou por Narciso. Eco, ela era usada por Zeus para contar a história para a esposa de Zeus. Para o Zeus dar o pulinho dele. Então ela distraía lá, né? Enquanto ele ia distrair, o Zeus saía. Sabe que Zeus tinha filho com tudo que é mulher, até com mulher da terra, né? Hércules é filho dele com uma mortal. Ele é um semideus, o Hércules. Só que Hera descobriu que Eco fazia isso. O que ela fez? Ela puniu Eco, expulsando Eco do mundo dos deuses. Agora e castigou ela. Disse, agora tu vai ter que repetir sempre a última palavra que tu ouvir. Tu andou falando isso com Zeus, né? Querendo me enganar. Agora tu vai ser punida repetindo sempre as últimas palavras. Então Eco só não conseguia falar, ela só repetia o que as pessoas falavam para ela. E Eco se apaixonou por Narciso. Só que não havia comunicação. Ela tentava conversar com Narciso e não conseguia. E Narciso, o que eu quero com essa ninfa aí, né? Só repete as coisas, não entendo o que ela fala. E Eco ficou tão envergonhada, tão triste, que ela entrou para dentro da floresta e se transformou numa caverna. Que sempre está repetindo o que as pessoas falam na frente da caverna, né? O Eco. E até a gente usa a metodologia essa de Narciso, de Eco, para falar das relações narcisistas, né? Em que a mulher vive em função do homem, só repete, subordinada ao que ele quer, né? Que é uma relação narcisista. Mas, o que aconteceu? Como muitas mulheres foram feridas e as ninfas ficaram muito chateadas com a situação, Nêmesis, que é a deusa da vingança, ouviu as orações das mulheres, né? E resolveu punir Narciso. Na verdade, ela não é a deusa da vingança, ela é a deusa da justiça. Ela pune os orgulhosos e ampara os humildes. E aí, o que aconteceu? As ninfas chamaram Narciso para dentro da floresta, até um local que ninguém ia, que era um lago maravilhoso, que era tipo um espelho. E Narciso daí olha para aquele espelho e vê o quê? A sua imagem. E se apaixona pela sua própria imagem. E se apaixona de tal maneira que ele não consegue sair do lugar. E fica ali, né?
envolvido no fascínio da imagem. Ele fica tão fascinado com a imagem que ele fica paralisado. E ele fica ali até morrer. E dizem que Afrodite, né, com piedade dele, fez com que nascesse uma flor no local, a flor de Narciso, que tem na Europa, é uma flor muito bonita, mas venenosa, as pessoas usam para se matar, que dá essa imagem da sociedade. A gente está paralisado, pessoal. A gente está paralisado na imagem, está num vazio. Interessante que Narciso vem da palavra narquise, do grego, de narque, que é entorpecimento, torpor. E da palavra narcolepsia, né? E outras palavras que gera ideia de entorpecimento. Então a nossa sociedade está entorpecida, está vazia, está sem vida, né? Presa na imagem. Então, se o mundo sem alma não oferece intimidade, se nós não temos consistência, o que isso vai gerar? Isso vai gerar a era da ansiedade, da depressão, tá? Então, a própria religião, de ser uma coisa profunda, de uma conexão com o sagrado, virou uma coisa de Deus tem que fazer o que eu quero. É de troca. É uma religiosidade infantil, sem profundidade. Não é para a gente poder crescer como ser humano, se conhecer. Então eu vou lá na igreja evangélica para buscar cura. Não tem, vou para a casa espírita. Se não vou lá, não estou lá atendido, eu vou lá na Umbanda. E tentando buscar o quê? Interesses materiais, pessoais. E não uma relação com o divino, no sentido de uma busca profunda de uma espiritualidade realmente, né? Então, o que nós precisamos hoje, pessoal, é resgatar essa espiritualidade profunda. Algo que nos dá um sentido, uma religião realmente que nos coloque em contato com uma experiência profunda com o próximo, que nos dê condições de enfrentar a realidade, isso que eles falaram, a fé, né, que dê sustentação. Então, o evangelho não é um evangelho de fuga da realidade. O evangelho é para o enfrentamento da vida. Jesus disse, pegue a tua cruz e segue-me. Ele não disse, deixa a tua cruzinha ali do lado e vem. Não, pega a tua cruz e siga-me. Então o evangelho é uma mensagem de coragem, de enfrentamento, de assumir a realidade e de buscar nesse contato com a realidade uma experiência de profundidade e de transformação. Tá? Então hoje nós vemos esse entorpecimento psíquico, a era da ansiedade, né? Os nossos olhos estão opacos, vazios, os nossos corações com uma dor surda. E hoje nós vivemos o que eles chamam de anomia, né? Que é a falta da lei, a falta de disciplina. Vocês veem na relação com os filhos. Hoje está cada vez mais difícil educar os filhos que mandam nos pais, hoje em dia, inverteu o processo, né? Ai do pai que não dá aquele tênis na moda, é uma tirania. Então se perdeu a disciplina, a ordem também. E isso gerou então uma sociedade de perversão, de estresse, da falta de lei, da falta do tempo, da falta de perspectiva. Tá? E aí nós vamos ver então essa sociedade que está adoecida, como consequência desse individualismo excessivo, né? De um culto à velocidade, de uma idolatria ao corpo, de uma busca da felicidade fora da gente, de uma ilusão de autonomia, uma perda de identidade, uma sociedade consumista, um materialismo utilitarista. Uma pós-modernidade que predomina o materialismo utilitarista, o individualismo, o vazio existencial, a depressão, a ansiedade. Há uma necessidade urgente de buscar uma espiritualidade profunda, capaz de dar um sentido maior para a vida. O sistema vigente, que tem como pilar o individualismo avassalador, demonstrou-se incapaz de assegurar o bem-estar da humanidade. Um sistema onde ninguém é levado a construir algo em comum, onde a competição, o acúmulo e a ostentação predominam em detrimento da solidariedade, da caridade e da compaixão, gera o que nós chamamos a doença do ego, né? Egoísmo. Então nós temos uma sociedade doente, e que nós perdemos o nosso rumo.
E a única maneira de retomar o nosso rumo é a busca de uma espiritualidade profunda, verdadeira, né? Uma espiritualidade que nos coloque diante do amor, que a gente volte que nós deixamos de lado a indiferença, né? E possamos não reverter esses índices de depressão, de epidemia de medicamentos, de um sentimento de abandono, de falta de valores nas relações humanas, de falta de cuidado, onde somente o amor real, destituído de interesses perturbadores, consegue irradiar a luz da harmonia entre as criaturas. O amor tem sido o grande modificador da cultura e da civilização. E aí aquela mensagem da Joana, né, diante importante de qualquer situação, é necessário amar. Desamado se deve amar. Perseguido é preciso amar. Odiado torna-se indispensável amar. Algemado a qualquer paixão dissolvente, a libertação vem através do amor. Quando se ama, se é livre. Quando se ama, se é saudável. Quando se ama, se desperta para a plenitude. Quando se ama, se rompe as couraças e os anéis que envolvem o corpo e o espírito se movimenta produzindo vida e renovação interior. O amor é luz na escuridão dos sentimentos, tumultuados apontando o rumo. O amor é bênção que luariza as nossas dores morais. O amor proporciona paz, o amor é estímulo permanente. Desse modo, através do amor, imbatível amor, o ser se espiritualiza e avança na direção do infinito, plenamente realizado, totalmente saudável. Portanto, é necessário amar. Então, o que nós temos que fazer, pessoal? Nós temos que resgatar hoje em dia o sentimento de família. Nós somos uma grande família. Nós temos que olhar um para o outro. A gente tem que nos cuidar um do outro. Vencer esse egoísmo. Resgatar esse amor. E quando eu falo de uma família gostosa, de um lar gostoso, não é tecnologia, não é a melhor televisão. O que faz uma família boa? É o afeto. É o afeto que faz uma família aconchegante. Quando eu penso numa família aconchegante, numa casa aconchegante, eu lembro da casa da minha avó. Era uma viúva de 9 filhos, uma casa de madeira, passava fome, mas tinha amor, tinha afeto. E aquilo alimentava nossas almas. Uma mulher de fibra, bezendeira, curava muita gente, ajudava muita gente, educou os filhos com dificuldades, dentro de uma moral rígida, né? Mas que tinha essa afetividade, esse amor. Então a verdadeira felicidade consiste em fazer o bem. A arte de viver é a arte de servir. Feliz é quem ama, não aquele que se faz amado. Então, que possamos reconhecer em Jesus esse médico de todos nós. Nunca foi tão necessário nos dias de hoje, pessoal, Jesus em nossas vidas. Não esse Jesus na parede, mas Jesus em nossos corações. Nós temos que reconhecer que Ele é o médico verdadeiro. Que Ele tem o remédio para a humanidade. Mas nós temos que reconhecer que Ele é o nosso médico e nós aceitarmos a orientação dele. É a única solução para a humanidade. Enquanto nós não abrirmos o coração ao amor de Jesus, até onde o mundo vai ter que ir? Até onde a dor tem que chegar? Para nós entendermos que a única solução para as nossas vidas é a superação do egoísmo, é a vivência do amor. Que Jesus nos abençoe e nos aponte o rumo para a nossa felicidade.